E então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você hoje a nossa aula de número 10, cujo tema é Metcon, emagrecimento e condicionamento. Você vai perceber a partir de agora no compartilhamento da minha tela que essa é uma aula dividida em duas partes. Por quê? Porque esse é um conteúdo realmente muito denso e eu preferi dividir em duas partes, até mesmo para facilitar a absorção do conteúdo, né? E que você já consiga colocar em prática no seu treinamento esse conhecimento que você vai adquirir tanto nessa aula quanto na aula que vem em sequência. Então, já vem comigo entender agora o que é que você vai aprender nessa aula, né? Você primeiro vai, no primeiro capítulo, a gente vai ter a explicação do que é um Metcon. Na sequência, a correlação que existe entre o Metcon e a longevidade, tá? O Metcon e a perda de gordura, o Metcon e a hipertrofia, nesse caso hipertrofia muscular, a relação da capacidade de trabalho com a recuperação e então aquela nossa, né, o nosso velho resumo geral dessa aula para que a gente possa ter os pontos principais sendo colocados em pauta. Então, já vamos direto e reto para a explicação do que é um Metcon. A grande maioria dos atletas de força, né, de levantamentos, né, e fisiculturistas em geral, também os praticantes regulares de academia, que são mais esporádicos em matéria de frequência de treinamento, né, eles odeiam o cardio, o treinamento de cardio. E, de uma forma muito complementar, eles acabam odiando também o primo, né, o primo muito próximo do treino de cardio de baixa intensidade, que é o Metcon, um treino de condicionamento metabólico. É aquela grande questão. Se o objetivo é realmente ficar muito grande, o que as pessoas querem fazer? Treinar para ficar muito grande. Só que aí tem um problema. Do que adianta você ser uma pessoa muito musculosa, ter um volume gigantesco nos músculos, completamente fibrado, se numa necessidade, em 1 minuto ou 2, ou até mesmo um pouco mais de tempo, você não vai aguentar, né, se esforçar, nem que seja para salvar a sua vida, porque você não tem um condicionamento físico que te permita sustentar uma atividade desgastante, uma atividade extenuante, durante mais do que 1 ou 2 minutos. Então, eu gosto de definir o Metcon como uma estrutura de treino que é destinada a armazenar, né, aumentar o armazenamento e a entrega de energia para qualquer atividade. Então, o grande objetivo de um treino, né, metabólico, de condicionamento metabólico, é permitir que você consiga ter sempre muito mais energia armazenada no teu corpo e que essa energia ela possa ser entregue independente da modalidade que você vai estar praticando. Seja uma atividade de força, de potência ou de velocidade, quando você tem essa capacidade muito bem desenvolvida, né, você consegue produzir ótimos resultados. Mas se você não vai ter a capacidade física bem desenvolvida, nenhum condicionamento, a grande tendência é que você acabe realmente sofrendo muito com isso. E o Metcon, ele é uma atividade hardcore, uma atividade que é desgastante, ela é de intensidade. Porém, né, é importantíssimo deixar claro que ela também é fundamental para o sucesso, tanto nos esportes quanto no treinamento em geral. Você vai entender isso quando eu fizer essa comparação agora. Imagine um atleta, tá? Um lutador, por exemplo, que ele já está muito desgastado, ele está no meio de uma luta. Só que o outro atleta que está lutando contra ele, ele também está desgastado, também está cansado. Então imagina que aquele que tiver menos cansado é o que vai vencer, certo? Certo, só que isso tem uma diferença. Se ambos estão cansados e para um deles, né, a capacidade dele é reduzida a, vamos colocar assim, dos 100% a simplesmente 80% da capacidade, enquanto o outro tem a capacidade reduzida, né, para 60%, né, em 60%, ou seja, para 40% daquilo que ele pode dar, pode ter certeza que aquele que ainda mantém a capacidade física por mais tempo, ele vai ganhar essa luta. Porque ele vai conseguir se manter sob a atividade extenuante durante muito mais tempo. Então, esse é um ponto super importante sobre o treinamento de condicionamento metabólico. O objetivo é atrasar ao máximo, tá, esse momento da fadiga e até mesmo ensinar você a resistir à fadiga assim que ela surgir. Se você for conversar com algum treinador, seja de esportes coletivos ou até mesmo levantador de peso, não é? Quando você for perguntar qual é o melhor atleta que você tem, com certeza ele vai responder: o atleta que menos se cansa é aquele que vai performar melhor, né? Se você vai numa academia de musculação ou até num próprio box de CrossFit, como exemplo, você vai ver
que quando duas pessoas estiverem treinando juntas, sejam atletas no fisiculturismo ou sejam atletas de CrossFit, você vai perceber que aquele que fadiga menos consegue permanecer em atividade, executando mais repetições, levando o seu corpo a um estado de limite por muito mais tempo e com muito mais durabilidade. Então, esse é um dos pontos que é extremamente importante. Afinal, quanto maior a resistência à fadiga, mais você consegue produzir trabalho e isso se traduz diretamente em resultado. Tá? Então, o ponto principal é que para que você seja uma pessoa realmente badass, você seja uma pessoa fodona, né? Se seu condicionamento for ruim, isso vai ser quase impossível que você consiga atingir. Então, não vai adiantar só você construir músculos, é importante que você construa um condicionamento que vai permitir que você possa construir cada vez mais músculos com melhor qualidade. E aí você vai perceber que existem benefícios, tá, de se ter um ótimo condicionamento físico, inclusive uma resiliência, né, que eu costumo chamar de uma resiliência guerreira, que é aguentar ficar ali no sofrimento, recebendo pancada, fazendo cada vez mais repetições por cada vez mais tempo. Metcon e a longevidade. Montanha, qual é a correlação que tem sobre o condicionamento metabólico e a longevidade? Melhorar seu condicionamento melhora o envelhecimento de qualidade, porque você consegue manter uma melhor capacidade funcional à medida que você envelhece. Isso com certeza se traduz em longevidade. Você consegue permanecer por mais tempo, não só vivo, mas consegue permanecer por mais tempo em atividade, treinando e obtendo resultados. Esse é um ponto importantíssimo para quem pratica exercício visando saúde. Tá? O desempenho, a longevidade na atividade garante que você consiga manter sua saúde pelo máximo tempo possível até os últimos momentos, né, os últimos instantes da sua vida. Com o envelhecimento vem a diminuição tanto da densidade, ou seja, daquela quantidade de mitocôndrias, quanto da própria função mitocondrial. Isso leva a uma diminuição na produção de energia para alimentar as várias células do nosso corpo que ficam naturalmente, né, afetadas de uma maneira extremamente negativa na hora de desempenhar a função dela, que é entrega e conversão de energia. Isso vai fazer com que você tenha um declínio da cognição, afinal é importantíssimo que a gente consiga ter essa produção e entrega da energia feita pelas mitocôndrias, vai reduzir o desempenho muscular e inclusive no descarte da glicose, ou seja, aquela glicose que estava ali livre, sem fazer nada, que você poderia estar utilizando ela para converter ela num glicogênio muscular, né, para poder ser utilizado para o exercício. Como você tem poucas mitocôndrias, você acaba fazendo com que mais insulina tenha que ser lançada no seu corpo para que essa glicose que está ali circulante, ela seja levada para algum lugar, e normalmente vai para a célula de gordura, e isso vai fazer com que você, no lugar de melhorar a tua performance no emagrecimento, você acabe, por ter menos mitocôndrias, acabe armazenando cada vez mais gordura. Isso atrapalha bastante no processo de emagrecimento, né? Você sabe disso. E aí eu quero falar para você sobre o poder das mitocôndrias, né? A capacidade da mitocôndria de produzir energia ela vai diminuir de 5 a 8% a cada década após os 30 anos. Isso para homens e mulheres. Então, imagine que você tendo um treino Metcon, tá? Trabalhando nas zonas cada vez mais intensas, né? Aqueles que vão estimular o desgaste e a produção de novas mitocôndrias, você pode aumentar essa densidade, essa quantidade de mitocôndrias e a própria função delas. Elas vão se tornar cada vez mais eficientes nesse processo de transporte e de transformação da glicose. E isso vai fazer com que você acabe tendo um retardo, né, nessa disfunção celular e, consequentemente, no envelhecimento. Mesmo em indivíduos mais velhos, o trabalho de condicionamento ele vai melhorar significativamente a função mitocondrial. Então, isso não é uma coisa que só funciona para quem é mais jovem. As pessoas de maior idade também podem aproveitar os benefícios de um treino Metcon, de um treino de condicionamento metabólico, voltado a realmente esse aumento na capacidade mitocondrial, né, nessa função mitocondrial. Então, quando você se estimula dentro desse tipo de treino, você acaba realmente reduzindo aquilo que normalmente é esperado de uma pessoa atingir uma idade mais avançada, que é ter menos energia, ter menos capacidade de contração muscular, ter menos força. Todo esse processo, ele é retardado, ele não é cessado, mas ele é desacelerado por conta da sua capacidade de manter um aumento, né, uma mais alta função mitocondrial. Em suma, o trabalho de condicionamento, ele realmente é um trabalho anti-envelhecimento.
Em relação à perda de gordura, você pode estar se perguntando. Então, o Metcon ele se relaciona diretamente com o processo de perda de gordura. O treino Metcon ele vai ter a função de contribuir na queima de gordura por meio do gasto calórico direto, é um efeito pontual, e também por meio de melhorias no maquinário mitocondrial que vai mobilizar e usar a gordura, né, como combustível ao longo do dia. E esse é o efeito durável. Você pode falar assim, Montanha, não entendi. Como é que existe esse efeito pontual e esse efeito durável? Por exemplo, durante um treino, você está executando um treino de condicionamento metabólico, está treinando, fazendo um treino Metcon, aquela energia que você está gastando durante o treino é o efeito pontual. Quanto maior a quantidade de mitocôndrias que você tem ou que você consegue mobilizar, maior é a energia que você vai estar gastando dentro daquele treino. Por outro lado, o efeito durável é aquele que é produzido e desenvolvido através do EPOC, o consumo de energia pós-exercício, né, que é a resposta do corpo a uma atividade muito desgastante. Então, o seu corpo ele acaba gastando, consumindo cada vez mais energia após o exercício, né, diretamente após o exercício, até que você realmente se recupere de maneira completa. E, após esse período, a sua taxa metabólica basal, que é aquilo que seu corpo naturalmente consome de energia, se você tiver uma maior função mitocondrial, se tiver mais mitocôndrias, mais massa magra, uma melhor capacidade de oxidar essas gorduras, você vai gastar mais energia no repouso também. Então você consegue ter um processo de emagrecimento durante o exercício, né, o consumo da energia durante o exercício, logo após o exercício, por mais ou menos até 48 horas, e após essas 48 horas também pelo processo de adaptação e de produção de mais mitocôndrias. Algumas pessoas acabam focando de maneira exagerada, né, no impacto da atividade física, um impacto direto, naquele efeito pontual, visando assim gastar muita caloria durante o treino. Né? Acaba concluindo que o impacto daquele treino ali, o gasto calórico que elas obtiveram naquele treino não foi suficiente, poderia ter sido maior. Só que existe uma coisa muito importante para deixar bem claro aqui, é o seguinte. Com o passar do tempo, por mais que você treine e desenvolva o teu maquinário mitocondrial, você vai acabar ficando muito mais eficiente, né, em relação às contrações musculares, à entrega da energia. Isso vai fazer com que o teu gasto calórico intratreino ele reduza. Então a grande questão é, não adianta você ficar só eficiente dentro do treino. É importante que a tua capacidade ela se torne e se mostre eficiente nos momentos pós-treino, que é onde você vai ter realmente o maior consumo de energia, o maior gasto calórico, né, que você está buscando quando se procura o resultado da queima de gordura. Então, a grande questão é que você não pode pensar só intratreino, não pense só no efeito pontual. O foco principal é desenvolver um grande efeito durável. O segredo é buscar eficiência, né? O segredo é ser eficiente. Então, esses argumentos das pessoas que falam assim, meu treino acabou que eu não gastei mais tanta energia, no início eu gastava muito mais calorias no meu treino, né? Pelo visto esse tipo de treino, com o passar do tempo ele vai perdendo eficiência, eles consideram justamente essa capacidade do treinamento metabólico, né, de condicionamento metabólico, de impactar na melhora da capacidade de mobilizar e queimar gordura como combustível nos momentos pós-exercício. Tá? O Metcon ele melhora o metabolismo da glicose, ele melhora muito também a questão da mobilização da própria gordura que está armazenada, só que esse ponto do metabolismo, né, da metabolização da glicose, faz com que você consiga ter um reparticionamento positivo nos nutrientes. Então todas as vezes que você começar a consumir mais carboidrato, por você ter um maquinário extremamente eficiente nesse consumo e processamento, menos carboidrato vai ficar disponível para se transformar em gordura. Então é até uma forma também de você se proteger do ganho, né, ou do reganho de peso durante uma dieta até mesmo levemente restrita. Quando você volta à normalidade, é manter uma atividade de condicionamento metabólico, porque ela vai fazer com que seu corpo acabe consumindo cada vez mais a glicose que está entrando através da dieta. Então, basicamente, à medida que você se torna melhor condicionado, você torna seu corpo melhor na utilização de gordura como combustível, nessa mobilização natural do dia a dia e também da glicose que está entrando através da dieta. O trabalho duro de condicionamento, né, que causa esse aumento no lactato durante o treino, ele também pode ajudar na perda de gordura por aumentar, de maneira bem pontual durante o exercício, a liberação do GH, o hormônio do crescimento. Isso vai também
de uma forma secundária, melhorar esse processo de mobilização da gordura que está armazenada. Então, o treinamento metabólico, né, de condicionamento metabólico, ele tem essa capacidade de juntar tanto efeitos mecânicos quanto efeitos fisiológicos para fazer com que o seu corpo se torne uma máquina cada vez mais eficiente, tanto no consumo, né, na absorção, transformação e disponibilização da energia proveniente das gorduras armazenadas, como da glicose que você tem circulando no teu sangue. E agora, um ponto importante que é o Metcon e a hipertrofia muscular. Muitas pessoas acabam tendo medo que o Metcon, né, o treino de condicionamento metabólico, ele coma os seus ganhos, ou seja, que você vai estar treinando de uma forma tão metabólica que vai consumir os músculos como fonte de energia, né, aquela transformação das proteínas em aminoácidos, e esse aminoácido vai ser utilizado como fonte de energia. Mas então vamos dar uma destacada nos pontos aqui para tirar essa impressão, né? Por que isso acontece? Normalmente, quando as pessoas fazem essa comparação, elas usam atletas de resistência. Então, atletas de resistência, eles têm normalmente pouca massa muscular aparente. Montanha que são atletas de resistência, corredores, ciclistas, nadadores. Normalmente você vai ver pessoas que praticam esporte de endurance, pessoas que praticam cardio em alto volume, né, e também em alta intensidade. Você vai ver que o corpo, naturalmente, ele é um corpo menor. É um corpo que não carrega tanta massa muscular. Mas isso acontece porque um dos objetivos da atividade é não fazer treinos diretamente voltados para a hipertrofia muscular. Afinal, para esportes de resistência, né, esportes de endurance, carregar muita massa magra é carregar um peso que talvez não seja tão útil. Então isso pode sim atrapalhar nesse tipo de esporte. E um outro ponto é que para você se tornar um atleta de elite, né, nessas atividades, como eu já citei anteriormente, ciclismo, natação, corrida, o triatlon, esse tipo de esporte, existe uma predisposição genética num ponto bem específico, é chamado de um gene ACTN3, que quando ele está ativado, e normalmente os melhores atletas têm esse gene ativado no limite, os músculos desse atleta se tornam especialistas em estímulos oxidativos, ou seja, em consumir a gordura como fonte de energia, mas eles acabam, né, não se tornando tão estimulados, tão voltados ao processo de desenvolvimento da massa muscular. Então, muitas vezes a pessoa pensa que pelo fato de ser só uma forma de consumir gordura, o Metcon ele vai trabalhar simplesmente para o emagrecimento. E esquece que quando você tem o estímulo correto, o seu corpo também vai ficar, né, equivalentemente eficiente no processo de utilização da glicose. E esse processo de utilização da glicose permite que o músculo armazene cada vez mais glicogênio muscular, que é aquela estrutura que vai permitir que o músculo, além de ter energia para ser utilizado em outros treinos, o glicogênio muscular também dá aquele aspecto de rigidez da musculatura. Então, um músculo com mais tensão, um músculo com mais tônus, ele é um músculo que está ali carregado de glicogênio muscular, que pode ser utilizado para o treinamento. Então, de uma forma até meio simplória, as pessoas olham um atleta de resistência e esperam, né, que pela atividade do cardio ser uma atividade de condicionamento metabólico, que aqueles atletas eles se tornem os expoentes do que seria um corpo muito bem desenvolvido, um corpo bem atlético e esperado para uma pessoa que pratica um esporte desse tipo. Quando na realidade, se você quiser perceber um corpo bem desenvolvido, né, bem equilibrado, por sinal, de pessoas que fazem treinamentos metabólicos, né, de condicionamento metabólico de maneira constante, basta que você olhe atletas de crossfit, por exemplo, e atletas de rugby, onde os atletas têm um corpo completamente desenvolvido para atividades que envolvem produção de força, produção de potência, né, resistência muscular, capacidade de potência aeróbia, um trabalho de VO2 máximo de maneira constante. Então, em todos os treinos ao longo de todo, vários estímulos desse tipo são dados, estimulando cada vez mais, né, os sistemas energéticos. E aí os atletas acabam desenvolvendo um corpo realmente muito harmônico, muito bem desenvolvido, muito bem definido e com bom volume muscular. Então, na realidade, o grande objetivo é olhar para o lado certo e não olhar para o lado em que simplesmente existe um processo só adaptativo acontecendo. Tá? Um outro ponto também é o efeito do treinamento concorrente. Muita estrutura de cardio ela acaba interferindo, né, para as pessoas na adaptação de hipertrofia e de força, se for realizado no mesmo treino que o treino de levantamento, aquele treino que você for fazer relacionado à resistência, trabalhando com cargas. Então, isso vai acontecer por quê?
como você acaba diminuindo, né, a resposta do mTOR aos músculos que estão sendo treinados, você acaba fazendo com que aquele músculo específico ele se desgaste. Então essa resposta que você estava produzindo no músculo, que derivaria no final um processo de hipertrofia, ele faz com que o músculo que já está desgastado, ele se desgaste um pouco mais. E esse processo acaba sendo reduzido, retardado e muitas vezes revertido, por conta do excesso de estímulo concorrente. Mas aí vem uma grande questão. Se você fez um treino de característica de força, um treino resistido, utilizando sobrecarga externa, né? Por exemplo, um treino numa academia de musculação, e esse treino envolveu a parte superior, nada impede que você faça um cardio, por exemplo, pedalando ou uma caminhada, né? De maneira concorrente, mas não de concorrência direta. O que é que isso vai trazer como resultado? Você vai conseguir mobilizar a estrutura muscular, ter a resposta fisiológica, né, a esse estímulo do mTOR, para que você possa construir uma nova massa magra, aumentar o teu volume muscular, enquanto você também está explorando teus sistemas energéticos para o consumo de gordura. Então eles acabam não tendo interferência um no outro, se você conseguir segmentar o estímulo que você está dando. Dessa forma, como é um processo completamente pontual para o músculo, você não vai sobrecarregando, né, múltiplas vezes aquele músculo que você já treinou. O treinamento concorrente, né, quando o Metcon é um cardio e ele acaba sendo feito dessa forma como eu disse, logo imediatamente o treino, ele acaba criando uma pequena interferência. Se você conseguir separar ou até mesmo mudar o estímulo que você vai estar aplicando, você consegue até mesmo reverter o processo que poderia estar trazendo uma redução nesse processo da hipertrofia e favorecendo para que esse processo aconteça de uma forma até mesmo mais eficiente. Ou seja, você pode ter um Metcon, né, de baixa intensidade, sendo mais um cardio de baixa intensidade, que vai favorecer os seus ganhos musculares. Basta que você consiga fazer essa adequação no estímulo logo no momento após o exercício. Então, por exemplo, você acabou de fazer um treino de força, um treino muito pesado, um treino de powerlifting, um treino de levantamento básico. Você pode, no final do seu treino, acrescentar de 20 a 30 minutos de um cardio de baixa intensidade, uma caminhada, né, num nível bem mais tranquilo, para que você possa estar estimulando o teu sistema oxidativo, para que você possa consumir gordura, limpando boa parte do lactato que vai ficando acumulado ao longo do seu corpo. Isso vai favorecer para que o processo da hipertrofia aconteça de uma maneira muito mais rápida. Por outro lado, você também pode acrescentar um treino intervalado nesse programa. E dessa forma, além de ter o seu processo de desenvolvimento de força, você também consegue trabalhar a tua capacidade de consumir oxigênio, né? Ter o VO2 máximo logo nesse momento pós-treino de força. Então, isso não vai estar afetando diretamente a hipertrofia que vai estar sendo gerada, né, nesse teu treino de força ou um treino com cargas, um treino mais resistido. Na realidade, todo esse processo, se bem organizado, ele vai favorecer tudo isso que você, né, pretende alcançar, tanto em matéria de força quanto em matéria de ganho de massa muscular. Então, modalidades que incluem alta resistência, né, com etapa de condicionamento nos treinos, o farmer's carry, que é carregar o peso na lateral do corpo durante uma determinada distância, empurrar um trenó, utilizar um airbike, né, que já traz um desgaste muito maior, diferente de uma bicicleta normal, remar, fazer treinos de kettlebell. Esse tipo de exercício ele não vai trazer, né, impactos negativos no processo de hipertrofia, né, por conta do processo de força que você também está aplicando. Então, quando você consegue construir o complemento certo para a atividade principal que você realizou antes, você deixa de interferir, você deixa de ter uma concorrência no estímulo e esse treino metabólico ele acaba se tornando um complemento ao resultado que você espera obter. Uma outra questão também é o efeito do sentir, né? Muitas vezes, quando você faz um treino Metcon, você acaba percebendo que o músculo ele não fica inflado, ele não fica bombado como depois de um treino de musculação. Por outro lado, você vai perceber também que se você fizer o Metcon somado com um levantamento muito pesado, o treino de força vai diminuir. Mas existe uma razão fisiológica e neurológica para esse tipo de coisa. Quando você faz um treino metabólico em conjunto com um treino de cargas muito altas, ou até mesmo um treino voltado para a hipertrofia, né, e você tem
o estímulo na mesma sessão de maneira mal estruturada, você acaba aumentando o fluxo sanguíneo na região da musculatura que você está estimulando e dessa forma você acaba mobilizando muito mais do glicogênio muscular do que você deveria. Isso faz com que realmente, mesmo que você tenha um estímulo na fibra muscular para que ela se rompa, né, as microlesões que são responsáveis pelo processo de hipertrofia, ou no caso do processo de força, onde você vai ter um estímulo aos tendões, né, uma parte tanto neurológica, a comunicação do cérebro com o músculo, com a estrutura tendinosa para a produção da força, quanto esse desgaste que acontece a nível de micro-rupturas nos músculos, esse processo acaba acontecendo por influência de um Metcon mal feito. Então isso faz com que você não consiga obter o resultado que você conseguiria porque você acaba ficando muito extenuado durante o treino. O objetivo do treino Metcon é favorecer adaptações fisiológicas positivas, melhorando o VO2, melhorando a resistência muscular, melhorando o cardio em geral, e não atrapalhar as outras atividades. Então, caso isso aconteça, é importante que você possa se reidratar, né? Construir uma estrutura de reabsorção de eletrólito e até mesmo de recuperação do glicogênio muscular pós-treino, para que você possa perceber uma mudança no seu corpo, né, independente dessa depressão que está acontecendo por conta da atividade. Então eu sempre vou bater na tecla de que o treino Metcon ele é importante quando ele é bem planejado para permitir que você possa ter, dentro da mesma sessão de treino, se for necessário, tanto o estímulo principal, um estímulo de força, um estímulo à hipertrofia, um estímulo à resistência, como esse complemento com o treino de condicionamento metabólico que vai favorecer sempre adaptações positivas. É sempre importante bater nessa tecla para garantir que o Metcon seja sempre muito bem aplicado. Metcon e a capacidade de trabalho e recuperação. Eu gosto muito desse treinador, que por sinal faleceu há pouco tempo, Louis Simmons, e ele disse que o maior problema dos levantadores, né, levantadores basistas, powerlifters norte-americanos, é que eles têm um péssimo condicionamento físico. Tá? Então, se o seu condicionamento é ruim e você está fora de forma, então você vai ter alguns problemas, não só intra-treino, mas pós-treino. Porque você tanto vai ter problemas na execução das suas séries, afinal você pode chegar ao ponto de não conseguir alcançar o número de repetições que você deveria por conta da fadiga. Você pode permanecer mais cansado durante o período do descanso, né, da recuperação interséries. Então, se você precisar de 1 minuto ou 2 minutos para se recuperar entre uma série e outra, você acaba precisando de 3 ou 4 minutos porque você não tem uma boa capacidade de recuperação. Ou inclusive no processo pós-treino, onde você deveria se recuperar de maneira eficiente para a próxima sessão de treino, você acaba chegando na próxima sessão de treino bem desgastado. Por quê? Porque não tem condicionamento suficiente para se recuperar no período disponível de descanso. Então, quanto mais condicionado você tiver, maior é a capacidade de executar trabalho na academia sem você chegar no ponto do limite, chegar no ponto vermelho. Uma outra questão também é que você, por conseguir se recuperar mais rápido, tendo um melhor condicionamento, você tem menores chances de se lesionar. Eu quero sempre bater na tecla de que o condicionamento evita lesões, porque é isso que eu tenho visto em todos esses anos como treinador. E é dessa forma que eu trabalho e consigo manter meus alunos e meus atletas longe do processo de lesão, trabalhando no condicionamento metabólico deles. Para mim, essa é a chave. Condicionamento de desempenho quando você está fadigado. Tá? Então, o Metcon ele produz o tipo de condicionamento que permite que os atletas e também as pessoas normais consigam executar sequências de treino que sejam pesadas e repetitivas por um período cada vez maior de tempo. Então, esse tipo de treino eu costumo chamar de treino de bateria, ou treino de battery. Por quê? Porque ele vai estimular o corpo a conseguir utilizar não só a energia que ele tem disponível, mas a energia produzida pelo lactato que está sendo produzido durante essa contração muscular. Ou seja, você vai utilizar a sua energia que você já tem guardada no seu corpo. O processo dessa energia vai criar o lactato, que acaba sendo um marcador, né, de fadiga. Então, às vezes, quando o lactato sobe muito, você acaba se percebendo muito fadigado, muito cansado. Então, você vai conseguir utilizar esse lactato também como fonte de energia, permitindo que você consiga ter uma durabilidade maior na atividade. Então, uma forma de se treinar para desenvolver isso, né, é como esse exemplo que eu estou apresentando logo aqui embaixo, que é executar de 10 a 12 séries de agachamento, tá?
2 repetições apenas utilizando entre 75% e 85% da carga máxima, mas tendo um ponto de descanso muito curto. Isso faz com que você consiga acumular cada vez mais lactato, né, ao longo do tempo, e durante todo esse período você vai ter um trabalho anaeróbico que vai estar construindo no seu corpo condicionamento e força. Além disso, o gasto energético de uma atividade como essa é tão alta por conta da fadiga que muitas vezes, por mais simples que esse tipo de treino pareça, mas ele acaba se mostrando realmente um inferno para muitas pessoas que estão utilizando. E chegamos ao ponto da nossa conclusão, que independente do seu objetivo, né, não importa se você quer se tornar um atleta melhor, se quer aumentar sua longevidade, né, ter menos gordura corporal, alcançar uma estrutura, né, com mais massa magra, né, investir em treinamentos de condicionamento metabólico, tem completa influência nos resultados que você precisa e que você gostaria realmente de obter. Esse é o tipo de treinamento que eu costumo recomendar, independente da idade, independente do esporte, né, do objetivo da pessoa, porque eu entendo que ser uma pessoa cada vez mais condicionada permite que o meu atleta, o meu aluno, ele alcance o resultado que ele espera muito mais rápido. Ele vai conseguir realmente trabalhar, né, dentro da planilha de treino ou daquele processo de desafio que ele está encarando de uma forma muito mais eficiente. Então, o segredo para isso é realmente começar de uma forma conservadora. Então, não adianta querer começar aplicando a alta intensidade de um treino de condicionamento metabólico logo na primeira semana. A ideia é que o processo seja realmente gradual e que ao longo do tempo você vá aumentando essa intensidade, seja no processo das cargas, seja no tipo de estímulo que você vai estar aplicando, né? Você vai perceber isso na nossa próxima aula, que eu vou delinear como é que pode ser feito os tipos de treino de Metcon, né? Os tipos de treino de condicionamento metabólico, né? Isso vai valer também essa progressividade para o desenvolvimento do condicionamento. Então, se você for treinar de maneira progressiva dentro da estrutura do Metcon, você vai perceber que também progressivamente as grandes variáveis do treinamento, como capacidade cardiorrespiratória, resistência muscular, força, né? Essas valências físicas, elas vão proporcionalmente se desenvolver junto com esse processo de desenvolvimento contínuo. E chegamos ao momento do resumo da nossa aula, né? Você aprendeu hoje comigo que o Metcon, né, dessa forma como ele é estruturado, ele tem essa capacidade de aumentar o armazenamento e a entrega da energia que está armazenada no seu corpo. Aprendeu também que ele vai ajudar a melhorar o seu condicionamento, melhorando a capacidade funcional, né? Enquanto você está envelhecendo, mantendo você no processo de envelhecimento com toda a qualidade possível e necessária, que também ele vai ter 2 efeitos, um efeito pontual, que é aquele gasto calórico dentro da atividade, e o efeito durável, né, que é aquilo que vai acontecer no momento pós-exercício, e que apesar dessa impressão que muitas pessoas têm, o treino Metcon ele não vai comer os seus resultados, ele não vai consumir seus músculos e que quanto mais condicionado você tiver, mais trabalho você vai conseguir fazer e mais rápido você vai se recuperar, ou seja, você vai conseguir ter mais ganhos de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Eu espero que você também esteja comigo na nossa próxima aula, tá? Na parte 2, que complementa essa nossa aula atual. E te espero lá. Vem comigo que eu acredito que você vai conseguir aplicar muito bem essa estrutura de treinos metabólicos na busca por resultados cada vez mais sólidos. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima aula.